Esse é o podcast dos 4 elementos, causos e cases do mundo corporativo toda semana. Tô animado, hein? Ontem foi meu aniversário, fiz 32 anos. Aê! 32 anos. Tá novinho ainda. Pô, caramba. Nossa. Mais novinho que o Pedro. 32, né? Meus 32. Meus 32. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindo aqui ao nosso novo podcast aqui, os 4 elementos. E hoje vamos falar de um tema quente aqui, pessoal. Assim, o tema pode ser polêmico, ao mesmo tempo entusiasta. Enfim, vamos falar de inteligência artificial. Então vamos discutir sobre, né, será que o IA ele vai ajudar o nosso dia a dia? É uma ameaça? Então nós vamos discutir isso. E começar aqui por uma, né, como fizemos nos episódios anteriores, uma notícia, né, baseada numa notícia, né, semana passada, nosso amigo Pedro Alexandre enviou aqui um artigo, uma notícia, né, que, né, na Bloomberg, certo, Pedro? Aí. Que a Microsoft fez, né, demitiu várias pessoas da área de tecnologia, principalmente desenvolvedor de software, product manager, technical product manager, enfim, vários profissionais muito focados na desenvolvimento de software. E vendo aqui também um vídeo, né, uma justificativa aqui, né, do CEO da Microsoft, disse que já 30% do código já criado dentro da Microsoft já é gerado por inteligência artificial. E semana passada eu também assisti algumas palestras, né? Vi ali uma questão das plataformas, né? Criando código na minha frente. E, aliás, um amigo meu conseguiu resolver um problema que eu tinha, criando scripts Python aqui de automatizar minhas tarefas, e com IA resolveu em 1 minuto. Eu estava levando 2 semanas para resolver. Então eu vi na prática como a IA pode ajudar, né, no seu dia a dia. Então o tema hoje, né? Será que a IA é uma ameaça ou IA é uma ferramenta que vai aumentar a nossa produtividade aqui? E antes também de passar aqui para os meus amigos falarem um pouquinho, eu também fiz uma pesquisa aqui, peguei a opinião de algumas pessoas aqui famosas no mercado sobre IA. Então vamos entender o que eles estão falando. Bill Gates. O que o Bill Gates está falando aí ultimamente, né? O Bill Gates é uma pessoa que está dizendo que em até 10 anos IA vai substituir humanos em diversas funções, incluindo médicos e professores. E ele escreve que essa transformação é como algo aterrador. Enfim, Bill Gates ele tem uma visão, ao mesmo tempo que IA vai dominar, e ao mesmo tempo não é tão, né, otimista em relação aos empregos. Só que ele diz que trabalhos como empatia ao ser humano, como psicólogos, assistentes sociais, educadores, vão ser essenciais, porque humano tem que lidar com humano, né? Então, o humano que deveria ter empatia com o humano. Elon Musk, né? O que ele diz, né? O Elon Musk tem uma visão semelhante ao Bill Gates, e ele diz que os empregos vão acabar, que os IAs e os robôs vão dominar os empregos, e que aí talvez, a minha opinião, minha opinião, tá, pessoal? Que é algo romantizado. Ele diz que a sociedade poderá optar por satisfação pessoal. Enfim, então, um emprego seria algo só mais para uma satisfação. Vamos lá. Eu gosto muito do brasileiro, né, que é o Miguel Nicoleles, não sei se alguém já ouviu falar, né, que é um professor brasileiro renomado mundialmente sobre pesquisa, né, de inteligência, né. Ele já diz o seguinte, né, que sim, a tecnologia ela é promissora, só que ele defende muito, né, que precisamos considerar as implicações éticas e sociais do avanço tecnológico. Né? Então ele está muito focado nisso, né? Que não é chegar e demitir pessoas, nós precisamos usar a IA para nosso favor, né? Não algo para criar mais um problema social. Né? E, né, como eu também gosto muito da área de desenvolvimento de software, né? Então quem conhece o criador do Linux, que é o Linus Torvalds, ele já é um pouco pessimista. Ele diz assim que ainda ele precisa entender o que é IA
né? Ele falou que sim, tem um grande potencial ali, né, de IAC vai dominar o mercado, mas ainda ele ainda está um pouco pé atrás, precisa acompanhar nessa evolução. Só que eu vejo, né, pessoal, que a evolução está rápida, né? Cada semana, cada mês ali surge uma nova IA, novos algoritmos ali, enfim. Então eu queria entender um pouquinho do Michel, um pouquinho sobre a IA, como que você está enxergando o IA, né? Se o IA realmente vai ser uma ameaça, se vai ser uma nova revolução, né? Como nós tivemos a revolução industrial, né? Onde conseguimos otimizar, né? Aumentar a produção de materiais através das máquinas. Será que hoje nós estamos passando por uma nova revolução? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo aí o nosso podcast. Bom dia aqui, meus colegas. Alejandro, eu penso que sim, a gente vai passar por uma nova revolução, é similar aí talvez ao impacto que a internet já está trazendo, já trouxe para nossa vida, né? Hoje a gente não vive mais sem internet, né? E eu vejo que daqui a um tempo a gente também não vai mais viver sem a IA. Eu acho que ela vai sim se incorporar no nosso dia a dia, ela não vai ser só mais uma modinha. Eu vejo que, diferente como foi o metaverso há um tempo atrás, aí, né, teve o boom do metaverso e subiu e esfriou, né? O metaverso meio que não vingou ali, né? Eu vejo que a IA não, acho que tá se desenvolvendo, tá tendo o que eles estão chamando aí de corrida das IAs, aí, já estão se falando de humanoides aí para trabalhar em casa, e você tem aí vários assistentes, né, para otimizar o trabalho, né? Então eu vejo que sim, Alejandro, eu acho que é uma coisa que vai vir para ficar. Eu acho que você vai ter aí muitas das coisas aí que a gente faz hoje podem ser substituídas, sim, e eu acho que isso é uma tendência, principalmente na área de tecnologia. Questão da empatia, vou deixar para um comentário futuro aí, mas questão de trabalhos aí, porque você, enfim, tem algumas questões envolvidas aí com relação, como você falou, né, de relacionamentos ali, né, mas eu acho que principalmente as questões operacionais, e tem muitas coisas que são repetitivas, eu acho que tem até coisas que hoje em dia também que não são mais repetitivas, as questões criativas, né, que a gente achava que era só o ser humano que era capaz de fazer ali, a gente está vendo, enfim, prompts aí criando imagens, vídeos e coisas desse tipo, né? Então, assim, a IA está realmente surpreendendo. Então, na minha visão, sim, Alejandro, a gente vai estar passando aí, a gente está novamente num momento de disrupção aí do mercado de tecnologia. Muito bem. Vamos ouvir agora a opinião do João. João, você com os áreas europeus aí, o que você está percebendo aí também na Europa? Como que você está enxergando a IA? Boa. Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sempre falo, né? Acho que vai virar clichê sempre nas minhas falas, que depois que alguém fala, fica difícil ter ser um comentário. Né? Acho que o Michel resumiu bastante aqui do que eu ia falar, mas assim, eu não tenho um conhecimento profundo, né, em tecnologias de inteligência artificial, de como as coisas estão sendo feitas, mas eu sou um consumidor da tecnologia, né? Então, no meu dia a dia, às vezes para resolver problemas aí que eu sei lá, eu teria que colocar 2 horas para resolver, estou resolvendo em meia hora, né? E bem melhor do que talvez eu faria sozinho. Mas eu acho que aqui tem uma pontinha, pelo menos o que eu observo, e eu acho muito interessante o que o Alejandro falou aqui nos corredores, né? Nos bastidores, antes da gente começar a gravação, é que eu acho que o instrumento tem que ser usado também pela pessoa capacitada, né? O Alejandro, ele citou aqui o exemplo da Ferrari, né? Você vai dar a Ferrari uma pessoa que não tem costume, né? Ou nunca dirigiu uma Ferrari, isso aí pode ser não muito benéfico, né? Então, eu acho que a tecnologia ela vai ter que estar nas mãos das pessoas que têm a maturidade para utilizar. Então imagina, você tem uma organização, aí trazendo para a nossa bolha da agilidade, né? Você tem aqui uma equipe, um serviço, e você está querendo, tem que utilizar IA, mas, cara, às vezes os caras não sabem fazer o básico dentro da equipe deles, né? E aí, como que a IA vai ser um benefício se eu não tenho uma maturidade suficiente, não para utilizar a ferramenta, mas para poder evoluir meu processo, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver também com a maturidade de quem vai utilizar. Agora, se a gente for pensar em futuro, se irão substituir
as nossas mentes, né, os nossos cérebros, eu não sei dizer. Eu acho que sempre vai depender da mão de obra humana, né? Eu acho que depende muito da gente, né? Depende do humano, do ser humano, saber o que ele quer para frente com a tecnologia sendo implementada, né? Agora, uma coisa também que eu tenho observado, ainda mais aqui também, vou falar a nível europeu, é que as pessoas estão se especializando em processos com inteligência artificial. Automatizações, desperdício de tempo, né, melhoria ali da produtividade, redução de gasto com inteligência artificial. Tenho visto muita gente falar disso. Então, assim, é positivo, mas eu acho que tem que estar também na mão das pessoas corretas. Não adianta você trazer, vamos começar a melhorar o nosso processo aqui, já na bolha de novo, com inteligência artificial, vai fazer várias coisas pra gente aqui, mas se o cara não sabe o básico, né, se a cultura ali ainda... e aí a gente cai naquele paradigma, né? A gente precisa estar maduro para poder utilizar uma tecnologia. Não. Eu acho que você pode testar qualquer coisa ali, se isso traz benefício, né? Experimentação. Mas você tem que ter um mínimo aí de maturidade para poder utilizar. Eu acho que num futuro, quem sou eu para poder bater de frente com as opiniões de Bill Gates, de Elon Musk? Eu acho que não substitui a gente, não. Eu acho que tem muita água para rolar ainda. A tecnologia, embora seja benéfica e positiva, ainda tem muita falha. E depende da gente, né? Construir essas coisas. Mas no meu dia a dia, eu uso, sou adepto ao uso e tem me ajudado bastante. Mas lá está. Tem que estar na mão de quem tem um mínimo de maturidade para utilizar isso. Essa é a minha opinião. Muito bem, João. Agora vamos escutar aqui o Pedro. O que você está vendo tudo isso, Pedro? Vamos lá, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria Truman, no excelente Truman Show. Como é que eu vejo isso, cara? Aí a gente vê essa notícia aí do Microsoft mandando embora um layoff grande, né? 6 mil funcionários aí no mundo inteiro. E aí dentro da sede lá, Washington, né? 1/3 veio lá da sede de Washington, onde está a Microsoft. 40% desse 1/3 aí foi só desenvolvedor. Eu vejo assim, cara, daqui a pouco, do jeito que a inteligência artificial está se desenvolvendo, não é mais tão lento como era há 100 anos atrás, para ter um boom, uma nova tecnologia. O negócio está exponencial mesmo. O ChatGPT veio de quando? Novembro de 2022. Eu estou em 25, cara. Já tem um monte de coisa já dominada pela IA. Então, o que eu vejo assim, no curto prazo, toda a área de exatas vai ser dominada pela IA. Eu até estava ouvindo uma call semana passada, de uma pessoa, um agilista, que a gente não é nem agilista, porque ele não gosta de ser chamado de agilista, tá? E ele falando que ele não acredita que a área de exatas vai ser dominada. Eu acredito que vai ser sim, cara. Porque exatas com computação, cara, é assim, tipo a raposa cuidar de galinheiro, cara. Vai tudo, não tem jeito. Agora, eu fico com o pé atrás, assim, humanas, ela tá chegando por aqui, por ali. Quando você falou da reportagem, que eles acreditam, esses caras, o Bill Gates e tal, que a área de humanas não vai ser substituída, eu tenho minhas dúvidas. E tem um lance interessante que o Alejandro falou, da evolução, da evolução da tecnologia. Eu também sou desse pensamento. Isso aí é um desdobramento lá da Revolução Industrial, como você falou, teve a mecanização, depois teve a automação de processos e agora é IA. Só que agora ela está batendo forte nos desenvolvedores, né, cara? E quando eu vejo assim, o trabalho do conhecimento sendo dominado também pela IA, eu acho que tem um desdobramento muito grande aí, que eu acho que a gente pode evoluir mais lá para frente, que tem a ver com o mercado de trabalho. As pessoas que ainda não dominam IA, esse exemplo mesmo do pessoal que foi mandado embora, elas vão ter que se readaptar, não é isso?
vão ter que fazer um reskilling, alguma coisa parecida com isso para saber mexer com IA. Nessa reportagem eles falam que a Salesforce também está nessa onda aí de mandar embora e substituir por IA e por pessoas que podem contribuir para desenvolver ferramentas que trabalham com IA. Beleza, mas a pessoa sai, vai para o mercado, aprende a mexer com IA, tem que se readaptar. E aí você vê esses empregos sendo substituídos por IA. Como é que o cara faz para voltar? Essas coisas acho que não estão sendo colocadas na mesa. Agora eu vou voltar, calma. Aquela posição está ocupada por IA. Como é que você faz para voltar? Entendeu? Então tem muita implicação quando a gente começa a puxar, e eu não sei se o empresário, as organizações como um todo, estão preocupadas com isso. Essa é a minha visão. Ô Pedro, Michel e Alejandro, me surge uma dúvida aqui, por exemplo, quando o Pedro diz ali, né, as pessoas vão ter que se readaptar, e eu concordo com isso também, né, chegam tecnologias novas, se você não está acostumado, se você não usa e aquilo está tomando proporção grande, você vai ter que se readaptar e usar aquilo porque está fazendo sentido. Mas, por exemplo, vocês acham que pode ser um ressurgimento do mercado didático, por exemplo, de vender curso para aprender a mexer com inteligência artificial, formações com inteligência artificial, saber construir os prompts, saber construir um produto e você dominar a inteligência artificial? Vocês acham que para o mundo educacional, vamos dizer assim, ou das instituições que oferecem cursos, vocês acham que é um ressurgimento disso, de novo? Vocês acham que essa parte educacional não vai ser afetada? Pelo contrário, ela pode ser fortificada, porque vai exigir conhecimento e capacitação das pessoas que querem se readaptar de alguma forma, né? Vocês acham que é o início disso? João, já está acontecendo, já estão oferecendo curso. Eu vou lá na Startse, cara, tem um monte de curso para mexer com inteligência artificial, fora outros cursos que aparecem por aí. É só você dar um scroll lá no Instagram, no LinkedIn, você vai achar. Isso sempre acontece isso, quando aparece alguma coisa nova. Mas agora, na parte de educação, assim, se vai ser substituído ou não, o Alejandro já até falou aí. Em alguns lugares pode ser que isso aconteça mesmo. Ontem mesmo eu estava vendo uma gravação no YouTube, né? Que um professor da MIT queria preparar uma aula de física, e aí ele pediu para a IA criar um material didático sobre um tema da física. E fantástico. A IA fez lá, pegou todos os conceitos da física, né? Fez um resumo da matéria. E ainda, que eu achei mais fantástico, né, fez uma animação. Ela fez uma animação mesmo, mostrando a movimentação das bolinhas ali, mostrando a fórmula. E eu achei muito bacana. E eu penso assim, né, talvez vamos entrar num loop em que a própria IA vai criar o curso de inteligência artificial. Na palestra da semana passada, que eu assisti de uma empresa, uma consultoria que deu lá falou sobre IA na empresa onde eu estou. Hoje nós falamos de agentes reativos, né? Você precisa dar um gatilho ali para a agente e aí você analisa o resultado. Já está tendo pesquisas para passar da agente reativo para um agente mais proativo. Uhum. Olha só que coisa, me lembra, né, aqueles filmes, né, de ficção científica. Será que os robôs vão se revoltar, né? I'll be back. Lembra do futuro, né? Do filme ali. Então, hoje já tem pesquisa já falando que a IA pode ser um agente proativo. Não vai precisar pedir para ele fazer uma tarefa. Ele mesmo vai se prontificar a fazer a tarefa. Então, imagine só onde nós estamos chegando. E a questão seguinte, né? Aí, lembrando, né, que nós somos trainers, né, e ensinamos a teoria das restrições, ele me lembrou o Goldratt, né, ele fala assim que todo processo, enfim, existe uma restrição, né. E aí, pelo que eu estou vendo lá, uma grande restrição hoje de IA é a questão da energia, né. Essa é uma matéria lá que, para você faz uma pergunta para o ChatGPT, por exemplo, já consome tantos litros de água, né? Então, assim, eu vejo que
já tem pesquisa dizendo que uma grande restrição hoje da IA não é nem a questão da máquina. Hoje já temos processador, já tem uma cloud ali, mas é a questão do resfriamento dessas máquinas, que consomem muita água hoje para resfriar ali as máquinas. Então, hoje diz o seguinte, a grande restrição hoje é a questão energética, a questão da água. E aí, né, aí eu sempre polemizar aqui, né, que o governo federal aqui do Brasil já ofereceu, né, para esses big techs, para que toda a infraestrutura venha para o Brasil, por causa que nós aqui no Brasil nós temos água em abundância. Na verdade não, na verdade estamos passando por uma grande seca, né? Então tem umas restrições aí na questão da IA, né? Tem a questão energética, mas ok, vamos pensar nesse momento. Mas a questão é a seguinte, Pedro, como que você vê aqui, né, a IA no seu dia a dia? Você acha que ele vai te ajudar ou vai substituir no futuro? Você já está pensando em se atualizar? Como que você está vendo essa questão agora? Você, IA, ele vai te ajudar ou ele vai te substituir? Enfim, cara, assim, ela vai me ajudar bastante, como está ajudando todo mundo. Ela veio para aumentar a produtividade e para reduzir custos. Mas tô correndo atrás. Isso aí, tá todo mundo fazendo isso, entendeu? Essa não é a questão. A questão é aquilo que eu falei no início. Quando ela começa a substituir você, que vai para o mercado de trabalho, você tenta voltar àquela posição que está ocupada por IA. Porque a organização não vai pensar duas vezes. Fala, meu amigo, eu estou economizando aqui, consegui aumentar minha produtividade, por que eu vou querer você de volta? Porque eu tenho certeza que a IA vai me dar mais resultado. Sinto muito, entendeu? Pega lá o seu banquinho e sai de fininho. Agora, aquele negócio. Quando as pessoas que não dominam IA vão para o mercado e essas pessoas estão sendo substituídas pelas novas gerações. As novas gerações, acho que a gente até discutiu isso semana passada, o pessoal que já nasceu com um tablet na mão, que já domina mais. Nada que as gerações anteriores não possam fazer. Ser humano é ser humano, né? Se adapta. Mas assim, quando você tira essas pessoas, joga elas da organização, joga elas para o mercado de trabalho, você também está colocando no mercado de trabalho consumidores de produtos e serviços, clientes, né? Nós também somos clientes de várias organizações. Aí quando você coloca esse pessoal no mercado de trabalho e tenta colocar as novas gerações para tocar as coisas, você vê que as novas gerações elas têm um comportamento diferente das gerações, da nossa geração aqui. Elas não... Cara, essa nova geração não compra apartamento, não compra carro, elas usam serviço. Então, para elas, eu adoro carro. Vou lá, compro, eu quero ter minha independência. Mas essa nova geração não está preocupada com isso. Então, cara, eu preciso me locomover de ponto A para ponto B, eu vou usar o Uber. Chego lá, chamo o Uber. Só que o Uber também já está sendo substituído devagarzinho pela inteligência artificial. O carro autônomo veio aí para jogar para o mercado de trabalho, a layoff da galera que dirige o Uber. Táxi é a mesma coisa. O que a gente vai fazer com esses caras? Entendeu? Será que os empresários estão matando a galinha dos ovos de ouro? Os clientes que não são em potencial, todos nós somos clientes de algum produto ou serviço. Como é que a gente vai ter poder de compra e esses empresários vão lucrar? Eles vão baixar o custo, vão aumentar a produtividade, quem é que vai comprar? Entendeu? São aqueles desdobramentos, quando toda a tecnologia exige que você faça uma dinâmica para descobrir qual vai ser o impacto daquilo. Tem até acho que é mapeamento do futuro, alguma coisa assim. Depois a gente pode até discutir que o cara coloca no centro uma invenção e depois começa, tipo o mapas mentais, começa a colocar os desdobramentos, mas a partir disso não vai ter mais isso. Se não tiver mais isso, aquilo também vai ter impacto naquilo e o cara faz aquela
aquele mapa mental. Então, o que eu vejo é isso. Eu não sei se as organizações estão preocupadas com isso. Eu acho que elas estão muito olhando para dentro. Eu quero economizar, eu quero aumentar a produtividade. E não, na hora que essas pessoas não voltam do mercado de trabalho para dentro, porque estão sendo substituídas por IA, como é que elas vão consumir produtos e serviços? É assim que eu vejo. Eu estou no time da Sarah Connor, entendeu? E você, Michel, como que você está vendo aí a IA é uma ameaça para sua carreira? Deixa eu trazer atualmente uma contribuição aí. Eu acho que não só para minha, né, mas para de muita gente, assim, né? Acho que vocês muito bem colocaram antes, né? Poxa, chegou no momento que a IA está ameaçando desenvolvedores, né? Até então a gente falava ali, né, que poxa, o dev é o último, né, que ia ficar para apagar a luz, né? Você tem um time lá, né? Eu vi isso teve um rapaz que fez uma palestra sobre Agile Trends, né? Na Agile Trends ele falou sobre isso. Você tem um time lá, você tem PO, QA, dev, não sei o quê. Você tem que cortar alguém. Quem que você começa a cortar, né? E aí ele ia cortando. E o dev era o que ficava por último, né? E agora a gente está falando que a IA, ela vai substituir o dev também, né? Então eu acho que sim, vai afetar boa parte da cadeia produtiva. Pegando o ponto que o João falou, é o seguinte, eu acho que sim existe uma questão aí de, vai ter o boom aí das capacitações, né? Aí cabe você saber separar ali o que é treino bom, o que é ruim, porque vai surgir o guru da IA ali, que vai tentar te vender ali, então acho que vai ter um boom aí sim. Só que acho que talvez a gente não esteja talvez tão preparado para isso, assim, sabe? E aí eu puxo o gancho talvez com a parte de gestão da mudança, né? Eu acho que gerir essa mudança é uma coisa que não está sendo pensada. Então, o ponto que o Pedro falou, né? Poxa, eu acho que o empresário, ele está pensando no bolso dele, né? Mas aí você comentou um negócio ali, Alejandro, que foi, eu acho que o Elon Musk que falou ali que os nossos empregos iam ser, né, como é que foi o recorte do Elon Musk? Falou que nossas empresas vão ser mais só de propósito, mais para uma satisfação pessoal. Satisfação pessoal, né? Não sei, eu tenho medo da gente acabar, assim, você vai ter aí, pode ter uma onda de demissões aí, pessoas desempregadas, né, que não consigam se requalificar, né? Então isso pode acontecer. Um exemplo que eu vejo, assim, de uma gestão de mudança que foi bem feita, por exemplo, aqui na minha cidade, hoje as linhas de ônibus não tem mais cobrador, né? Eu sou aqui de Curitiba, a gente não tem mais o cobrador, é tudo pelo cartãozinho ali, você passa ali, tem o cartão do ônibus, ou tem o cartão, você pode passar o cartão de aproximação ali também, né? Mas isso foi um processo, que não foi da noite pro dia, né, que o cobrador deixou de existir. Isso aí foram 10 anos que isso foi acontecendo, né? Foram tirando em linhas e tudo mais, né? Cobradores, enfim, alguns foram se requalificando, outros foram para back-office, outros viraram motoristas, né? Quem tinha a carteira ali. Mas foi uma mudança que foi gerida, né? Né? E eu acho que hoje, pessoal, ninguém parou para pensar ainda nessa mudança, né, na gestão dela. Você aí tem outros impactos também, né? E economia, e aí um monte de gente desempregada. A gente vai acabar vai ter que talvez criar um monte de programa assistencialista aí, porque vai ter um monte de gente desempregada. Sei lá, o Bolsa IA, né? Um monte de gente que perdeu o trabalho por causa da IA. Então, mas aí o Elon Musk disse assim, ó, vamos lá. Musk também propõe a ideia de uma renda universal elevada como solução para as mudanças no mercado de trabalho. Então, o próprio Elon Musk disse que teria bolsas aí, né? O IA vai dominar, não vai ter mais emprego, então propõe ali, né, uma renda universal elevada. E aí, mas ele coloca um ponto aqui. Apesar de reconhecer os benefícios da IA, ele expressa preocupação com o impacto emocional e existencial que essa transformação pode causar nas pessoas. E aí o Eric Schmidt, né, o ex-CEO do Google, diz o seguinte, que enfatiza a importância dos profissionais adotarem a IA rapidamente para não se tornarem irrelevantes. E aí, João? O que você está achando de tudo isso aí? Cara, eu acho que o Michel e o Pedro aqui colocaram um ponto importante que às vezes passa despercebido, né? Embora seja, acho que crucial, né? Que e aí, Pedro e Michel,
Me corrijam se eu estiver errado na interpretação daquilo que vocês disseram. Mas imagina, né? Começa a ter um monte de layoff aí, demissão em massa, porque nosso trabalho começa a ser substituído. Ainda mais com essa proatividade agora, que um robô pode fazer melhor que a gente. Isso me remete àqueles slides que a gente tem nos materiais da KU, né? Da transformação feita por humanos e a transformação feita por robôs. Até o robô vai fazer melhor que a gente, né? Verdade, o robôzinho lá vai estar lá. O robôzinho. E aí, só que isso impacta economicamente, né? Se acaba empobrecendo uma sociedade, vamos dizer assim, porque os caras já não têm mais condições financeiras de consumir produto ou mesmo de sobreviver. E aí eu acho que entra essa questão aí que o Elon Musk falou, né? Desse minha IA, minha vida, né? Benefício universal aí, ou o que o Michel disse aí, né? O Bolsa IA. Bolsa IA. Para poder... Mas eu acho que isso é utópico, né? Não funciona, né? Nunca funcionou, né? Na humanidade, né? Então acho que acaba sendo depois cada um por si, né? Fui demitido porque a inteligência artificial substituiu aí a minha posição, mas agora estou no olho da rua, estou desempregado, não tenho mais lugar no mercado, porque eu também não me atualizei, né? Então parte aqui da responsabilidade é minha também. E aí, o que eu faço? A gente sabe que é impossível, né, ajudar todo mundo, e a gente sabe, né? Se a gente for entrar em um aspecto político aqui, a gente sai amanhã falando, né? Mas eu acho que isso aí é utópico, não existe, e vai ser cada um por si, e as coisas vão acontecer dessa maneira. Agora, os impactos dessas ações e dessas evoluções, como o Pedro disse, né, desses mapas mentais, se o cara for desempregado, ele não tem para onde ir, logo ele vira aqui também um encosto no governo, porque vai ter que receber um auxílio e não sei o quê. Eu acho que isso não foi bem mapeado, os caras não têm muita noção do que isso aí pode impactar uma sociedade, não. Agora imagina sociedades que já são pobres. E já não tem tanta competição, não tem vaga. Cara, o que acontece? Os caras entram na miséria, entram num estado crítico de ajuda humanitária. Porque, assim, em países que são ricos economicamente, uma sociedade ela já é apta para se manter mesmo sem emprego, porque há pessoas que fazem isso, né, investem, têm reservas e não sei o quê, elas conseguem ficar um bom tempo. Essa sociedade de primeira instância ela não vai ser impactada, né? Mas bom, o dinheiro não é eterno, né? Então eu acho que o empobrecimento de uma sociedade rica vai ser mais lenta, mas essas que já são pobres, né, países que não têm um mínimo de condição e vão ser afetados, cara, e aí acabou o mundo dos caras, né? Não sei, o que vocês acham disso aí? O que você acha, Alejandro? O que você acha, Pedro? Eu tô pensando aqui, né? Existe uma banda chamada Rage Against the Machine. Isso, com certeza. Muito boa, por sinal. Tem uma outra banda chamada Rage Against the AI. É o que está acontecendo, né, Alejandro? Rage Against the Machine. Rage Against the AI. Bom, aqui, minhas considerações finais, aqui tá voando o tempo. Então, acho que dá para até marcar outras, né? Pegar outros episódios aqui que IA realmente tá revolucionando mesmo, né? Então, talvez aqui um mês aqui vai ter outra notícia sobre AI. Mas aqui minhas considerações finais é que nós precisamos se adaptar, precisamos estudar. Tá vindo tsunami aqui, eu acredito que tá vindo tsunami aqui de IA. Eu tô falando com meus colegas, nós precisamos preparar nossas pranchas aqui para surfar dentro da crista da onda, senão nós vamos morrer afogados. Então, assim, na minha opinião, temos que estudar IA, temos que estudar o que está vindo e quais são os benefícios, né, de usar o IA no nosso dia a dia e pensar também nos riscos, né, que a IA pode trazer substituindo o meu trabalho atual. Então, pelo menos eu vejo assim que para nossa audiência é refletir um pouco. Eu acredito que não dá para ignorar, acredito que temos que sempre ficar de olho ali, né, e agora na parte de desenvolvimento, na parte de tecnologia, né, na parte de marketing, operações assim repetitivas, já é uma realidade, já vai vir com tudo aí para. Eu acredito que vai ter bastante corte. Não queria ser pessimista, mas não vejo outra, vou conforme aqui. E você, Pedro, para finalizar aqui? Também acho, cara. Acho que é o seguinte, a caixa de Pandora foi aberta, não tem mais volta. Desenvolvedor, assim que surgiu a ciência da informação, a informática, tal, desenvolvedor, o Michel falou, o desenvolvedor era assim, tipo, imprescindível até não ser mais. A gente está vendo agora. As pessoas que
já estão aprendendo, ou já estão mais avançadas no conhecimento de IA, fazendo prompt de outras coisas. Prompt é só a pontinha do iceberg, tem muito mais coisa por trás disso aí. São imprescindíveis hoje até não serem mais também, porque a IA também vai substituir essa galera. Então, talvez uma maneira de mitigar isso que eu vejo seria algumas leis trabalhistas, alguma coisa assim, um bolso IA que então, minha IA, minha vida, mas assim, leis trabalhistas que garantissem que os layoffs não ultrapassassem, sei lá, um número determinado, que cada organização tivesse um mínimo de pessoas ali trabalhando junto com a IA. Mas a economia, o mercado é mais forte, né? Quando tem economia de custos, tem produtividade, lucro, quem é que você acha que vai ganhar no final dessa história? É isso que eu penso, minhas considerações finais. E você, Michel? Quais são as suas considerações finais? Eu concordo com o que vocês falaram aí, também acredito que, né, veio para ficar. Eu penso que, assim, né, talvez até antes da gente estar, as grandes corporações, né, você falou, Alejandro, né, vamos surfar aí, né, essa onda aí, né, eu acredito que, assim, tá tendo esse boom. Eu vejo que tem muita gente, talvez tem empresas que estão perdidas aí, né? O pessoal tá falando assim, tem que usar AI, vamos fazer AI, não sei o que, né? E aí o Pedro falou antes, né? Assim, cara, mas às vezes a gente tem que fazer, o cara não faz nem o básico, né? Às vezes o cara não faz nem o básico, né? Então, assim, eu vejo que a gente tá nesse momento ali, né? Tem muito early adopters, né? A pessoa tá querendo usar IA, mas não sabe por onde começar, e o processo do cara é todo zoado, o cara tem problemas no dia a dia, né? Ou seja, o cara tá tentando pilotar uma Ferrari sem saber dirigir direito, né? Então, assim, o processo do cara tem problema, ele tem problemas do time, tem problemas com entrega, tem problemas com qualidade, né? E ele quer usar IA, né? Então, acho que eu vejo que a gente está nesse momento, assim, a gente ainda tem muita coisa nebulosa, eu acho que sim, vai impactar, a mudança precisa ser gerida, a questão do impacto social é uma consideração importante, né, da gente ter em mente aí, a questão humana também, acho que faz sentido ali, né, até onde o robô substitui ou emula uma interação social, né? A questão que a gente falou de trabalhos aí, né? Da área de humanas, né? Então, isso é uma questão que por mais que o robô esteja emulando algo, não é um ser humano ali, não é um organismo vivo que está conversando com você. Então, acho que o meu ponto principal aqui, Alejandro, é da questão da gente tem que estar preparado para gerir essa mudança e não estamos falando sobre isso. Acho que isso é um ponto preocupante, assim. Michel, como você falou, né? Só acrescentando aqui, além da questão social, uma questão também do mercado de trabalho, o impacto ambiental, né, como comentamos, né, também tem está se levantando isso, né, da questão do resfriamento, a utilização da água. Então, será que nós vamos ter aqui o planeta Terra, nós vamos conseguir realmente ter esses recursos para manter ali toda a infra da IA? Tem essa questão também está sendo levantada aqui nas discussões aqui. E você, João, quais são as suas considerações finais? Cara, eu posso estar tendo aqui uma visão muito limitada e falta de conhecimento mesmo da área, mas eu acho que sim, é um avanço exponencial aí, né, como o Pedro disse nas considerações dele, mas eu acho que depende também da onde o território geográfico está chegando as tecnologias e a substituição, né? Eu lembro que, por exemplo, em supermercados, né, os caixas automáticos, né, que já não tem interação humana, você passa a sua compra ali e tal, é uma realidade já em muitos países aí há muito tempo, a gente está falando de décadas aí, né, e somente por agora, a gente está falando, sei lá, de 10 anos atrás, chegando no Brasil, países ainda não possuem isso, vivem da mesma forma, então assim, eu acho que é uma expansão, mas ainda não vai demorar ainda para chegar em algumas sociedades, em alguns territórios geográficos aí, como sempre aconteceu, né, quando uma tecnologia é lançada. Mas uma coisa é fato e não tem como discordar disso, vai impactar o mundo inteiro de alguma forma, né, seja socialmente, como o Michel frisou agora, ambientalmente, como o Alejandro disse. Então,
por exemplo, a partir de agora, né, só tem vagas que serão preenchidas por IA, tá, mas uma sociedade que é emergente, ou pobre, ela não tem nem condição ambiental, nem condição social para entrar dentro dessa expansão. O que acontece com ela, né? E não vai ser o governo que vai suprir isso tudo. Já não supre com recursos, imagina sem. Então, acho que é muito complicado isso aí. Mas, uma hora para outra, expande aí globalmente, como acontece, né, na história toda que a gente vê por aí. Só pegando um gancho aí no que o João falou, o supermercado que você passa, agora que tá chegando, né, você passa ali, você não vai mais no caixa. Eu lembro no começo dos anos 2000, um vídeo que circulava, o pessoal, acho que era no Japão, fazendo compras dentro da estação do metrô, esperando o metrô. Eles passavam, assim, ele ia lá, abria o prompt lá dentro do metrô, né? Dentro da plataforma, cara. Eles lá abriam aqueles outdoors, tá? Selecionavam, pronto, pagava ali mesmo, os caras iam entregar na casa dele. O cara chegava de metrô, não perdia tempo no mercado, cara. Cara, isso aí tava décadas aí, né? 25 anos atrás aí, né, cara? Pois é. Mas era só essa... Não quero me estender, mas assim, vamos até marcar aqui uma outra programação. Mas semana retrasada eu participei de uma palestra da AWS. A AWS estava fazendo um piloto, não sei se foi nos Estados Unidos ou na Europa, em que basta que o comprador pegue o cartão de crédito, pronto, mais nada. Não precisa passar em nada, nenhum self-checkout. Próprias câmeras já vai vendo ali o produto ali que o consumidor está pegando e acabou. Alejandro. Pega e acabou, porque para toda a câmera. Imagine com IA. Vai depender do caso, já vai identificar que é você, já vai saber o seu perfil de compra, já vai te dar desconto ali na hora. Isso. Então, assim, cara, então, como o João falou, na Europa, Estados Unidos, no Brasil, talvez tenha questão de alguns hábitos ainda que a gente não consegue, ainda, enfim, mas vamos deixar para o outro. Mas falei, Pedro, tá muito bom esse tema. Isso que você falou da AWS, eu li que a AWS, essa questão de estudar o comportamento, hoje todas as mídias fazem isso, estuda o comportamento. Eles, pelo seu hábito de consumo, eles vão passar a mandar para sua casa sem você pedir. Eles veem isso, um custo, às vezes você fala, pô, mas eu não queria agora, mas eles já verificaram que o custo disso é menor do que ficar estocando as coisas. Olha isso, olha onde o negócio vai chegar. Sério, vai te mandar sem você pedir. O cara, pô, de tanto em tanto tempo ele pede isso, já manda lá pra ele. A subscription sem consentimento aí, né? Exato. Mas aí, pô, tu acha que eu não vou achar legal? Eu vou achar legal, cara. Muito. Então tá bom, pessoal, aqui o papo tá bem bacana aqui, é um tema que podemos regravar, né? Daqui um mês, né, talvez seja uma novidade aí da IA, né? Agradecer aí a audiência aí por estar conosco aqui, de prestigiar o nosso canal. E semana que vem tem mais. Espero vocês lá. Até mais, pessoal. Um abraço aí, gente. Tchau. Você ouviu o podcast dos 4 Elementos. Fique ligado que na semana que vem tem mais. Até lá!